Tarde. Vamos dar início à nossa live sobre o tema da renda básica. Estou aqui agora aguardando o Rafael Mazeto entrar e as outras pessoas que vão participar também. É muito bom estar aqui com vocês. Vou adicionar o Rafael. Não sei por que não está entrando. Adicionar. Então vamos aguardar, o Rafael está entrando. Olá, Rafael. Boa tarde, professora. Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. É uma honra estar aqui. Eu gostaria de parabenizar você, esses alunos que são super engajados e toda a Academia de Direito da Exanc de Sorocaba, né, por essa mais uma live. Eu sei que vocês têm muito interesse em debater temas que são atuais e os professores têm muito, muito orgulho de vocês. Parabéns. Nós que agradecemos. É uma honra estar aqui esta tarde com vocês, debater um assunto tão importante, né? Então, agradeço primeiramente a disponibilidade, a presença, professora, a presença do Que bom. professor Eduardo Suplicy e de todos que estão nos acompanhando aqui. E falar de um assunto tão importante, né? Que é o auxílio emergencial, direito à renda básica e políticas públicas sociais na pandemia do coronavírus. É um assunto com grande relevância agora, né? E eu gostaria só, inicialmente, de destacar o papel que a academia vem desempenhando. Nosso papel, que era majoritariamente presencial, né? Nós tivemos que adaptar por conta da pandemia do coronavírus, né? E nos adaptar à quarentena que tivemos que fazer. Então, estamos tentando colocar do máximo que pudermos, adaptar esse sistema para que seja remoto, né? Bom, sem me alongar muito, eu vou iniciar aqui a leitura do currículo dos expositores. Bom, o professor Eduardo Suplicy é formado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, em Economia pela Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, onde também concluiu seu mestrado e doutorado. Em 2 de fevereiro de 2016, ele recebeu também o título de doutor honoris causa pela Universidade Católica de Louvaina, na Bélgica, e atualmente é vereador atuante na cidade de São Paulo e professor universitário. Agradeço a presença de todos aqui. Professora Daniela Reis, nossa professora, querida professora da Exanc, é mestre em Filosofia e Política pela Universidade de São Paulo, tem pós-graduação em Direito Processual Civil e é advogada atuante. Agradecemos demais a disponibilidade e a presença, professora. Eu que E, agradeço. em nome da academia, agradeço a gentileza de estar participando e do professor Eduardo Suplicy também. Muito obrigado e tenham uma ótima live. Obrigada, eu que agradeço. Pode me Então agora desconectar já. vamos desconectar. Agora vamos aguardar o vereador Eduardo Suplicy para participar conosco. Então vamos aguardar, em breve ele estará conosco aqui. Estamos conectando. Olá, Olá, como vai? Como vai, Suplicy? professora Daniela, é uma satisfação aqui estar conversando com você, professora Daniela Amaral dos Reis, da Faculdade de Direito de Sorocaba. Tenho a maior alegria de falar a respeito deste assunto aqui, sobre a renda básica de cidadania, o auxílio emergencial e tudo que queiram perguntar, com prazer. Bom, o prazer é meu. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor. Peço licença para não chamá-lo de Vossa Excelência, mas de senhor, afinal de contas, estamos numa live que é algo mais informal, não é? Embora o senhor tenha uma carreira exemplar como político no Brasil, não é? Passou pelo Congresso, agora atualmente como vereador de São Paulo, além de ser professor doutor. Bom, professor Suplicy, eu gostaria de... Então, somos colegas professores e desde já amigos, então nos tratamos por você, tá bem? Ah, ótimo. Professor Suplicy, eu gostaria de iniciar na minha pergunta aqui nessa live sobre o tema da cidadania.
Nós sabemos que o coronavírus trouxe efeitos deletérios tanto no âmbito da economia quanto no âmbito social. E desemprego, problema na saúde. E o tema da renda básica cidadania, que por alguns, não é o seu caso, era tratado como algo um pouco folclórico, apareceu como uma possibilidade de se vencer essa crise no sentido dos problemas sociais que ela trouxe. Até países como os Estados Unidos da América, eminentemente liberais, começaram a pensar, puxa, será que esse não seria um caminho? Então, a minha pergunta Suplicy, você pensa que para o Brasil seria a renda básica cidadania, seria assim um caminho, uma solução para enfrentar a crise social que o coronavírus trouxe para nós? Acredito que sim, mas na medida em que ela se tornar permanente e universal. Mas foi muito importante que cerca de 80, 90 dias, o Congresso Nacional, por todos os deputados federais, por todos os senadores, resolveram aprovar o auxílio emergencial, em especial voltado para as famílias que recebem até 3 salários mínimos e onde uma ou duas pessoas adultas de 18 anos ou mais passaram a ter o direito de receber R$ 600 por mês, portanto, um máximo de R$ 1.200 por família, e, inclusive, as famílias monoparentais, onde há apenas o pai ou a mãe, e também para aquelas jovens que, tendo menos que 18 anos, se tiverem crianças, filhos e filhas, então também passarão a ter o direito. Isso foi definido por 3 meses, prorrogáveis, dependendo da duração da pandemia, e agora se está considerando, bom, isso o Congresso está por decidir e debater se vai se prorrogar por mais 3 meses ou mais, até dezembro, por exemplo, e o governo chegou a cogitar que isto seria possivelmente num período de 3 ou mais meses, começando com 300, 400 e 300 reais, mas o Congresso Nacional vai debater e examinar. Agora, mais e mais, nós vamos ter a condição de inclusive, esta experiência até agora realizada, além do outro sistema de transferência de renda que temos no Brasil, o programa Bolsa Família, além de outros, nós temos no Brasil como transferência de renda as aposentadorias, o benefício de prestação continuada, o seguro-desemprego, temos o salário família, o programa Bolsa Família e especialmente o programa Bolsa Família pode ser visto como um passo na direção da renda básica de cidadania, e agora este auxílio emergencial é um outro passo muito importante. Mas é relevante saber que o Congresso Nacional, por todos os partidos, aprovou em 2002 no Senado, em 2003 na Câmara dos Deputados, o projeto de lei que se tornou a Lei 10.835 de 2004, sancionada pelo presidente Lula, que estabelece, que institui a renda básica de cidadania, o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, de participarmos todos da riqueza comum de nossa nação.
a ninguém será negado. Nem mesmo a professora Daniela Amaral dos Reis, ao seu colega professor Eduardo Suplicy, ao mais bem-sucedido empresário brasileiro, sim, obviamente, os que temos mais vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Portanto, querida professora Daniela, o auxílio emergencial pode ser visto como um passo importante que merece a reflexão, o estudo sobre tudo que está acontecendo, inclusive a dificuldade que muitos tiveram permanecendo horas na fila diante da Caixa Econômica Federal ou para conseguir se inscrever. Nem todos ainda conseguiram e portanto, para refletirmos como é que seria se esta renda básica se tornasse universal. É isso que eu queria perguntar. Eu gostaria, permita só que eu interrompa o senhor, porque é exatamente essa questão que eu gostaria de perguntar. O projeto que virou lei em 2004 é de sua autoria, na época o senhor era senador, perfeito? No Congresso, e Lula era presidente. Então, nós tivemos esse projeto que se tornou uma lei da renda básica cidadã. E nesse projeto, quando a gente estuda essa lei, na verdade, o objetivo é dessa universalização, ou seja, independente da condição financeira, de que todo cidadão possa, como o senhor mesmo disse, até mesmo eu, até mesmo o senhor, podemos ter acesso a essa renda básica. A minha dúvida é o seguinte, se esta lei se tornou lei, esse projeto se tornou lei em 2004 e o PT ficou até 2016 no poder, por que não houve essa universalização? Eu muito insisti para que pudesse haver, no âmbito do governo, uma decisão para se criar um grupo de trabalho. Poderia, por exemplo, ser coordenado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, onde, inclusive, muitos estudos têm sido realizados ao longo dos anos sobre as transferências de renda. Foi a partir de estudos de economistas do IPEA e também de reflexão interministerial ao tempo no início do governo Lula, quando havia o Bolsa Escola, o Auxílio Gás, o Cartão Alimentação, o Bolsa Alimentação, que foram unificados e racionalizados no que veio a ser chamado o Programa Bolsa Família. E então seria ótimo, mas eu não tive o poder de decisão para que pudesse ainda, seja no governo do presidente Lula ou nos governos da presidenta Dilma, embora eu, só para ilustrar, era maio de 2013, eu fui fazer uma palestra para a Secretaria da Receita Federal, lá em São Paulo, na Avenida Prestes Maia, eu e o professor Paul Singer, infelizmente falecido há um ano, mas então nós dois fizemos uma palestra para um auditório de mais de 600 pessoas, servidores da Receita Federal e professores da rede pública. E, digamos, das 8h30 às 10h pouco, ele falou sobre a história da economia solidária no mundo e no Brasil, e daí ele disse às pessoas, olha, agora vocês vão ouvir o professor e senador Eduardo Suplicy, que vai lhes falar da renda básica de cidadania. Quando o presidente Lula sancionou a lei em 8 de janeiro de 2004, eu estava lá, eu estava certo de que seria constituído um grupo de trabalho do qual eu, Paul Singer, gostaria de fazer parte para estudar como é que seria. Quando ele falou isso,
veio à mente, eu então escrevi para a presidenta Dilma sugerindo que fosse instituído o grupo de trabalho, mas as circunstâncias foram tais e as dificuldades que havia políticas foram tais que ela só conseguiu me receber um dia que ela estava já no Palácio do Alvorada, aguardando a decisão sobre a continuação ou não do mandato dela. Infelizmente, não aconteceu, ainda que ela tenha ficado entusiasmada com a proposta. Mas a lei diz, será instituído por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, portanto, como eu faço, o Bolsa Família e agora o auxílio emergencial. Então, a lei existe. E Sim. Se o presidente da República quiser, de fato, cumprir o que ele mencionou, logo que ele venceu as eleições e perante Deus e o povo brasileiro levantou a mão e disse, eu juro por Deus, e perante o povo brasileiro cumprir a Constituição, que no seu artigo 3º diz que constituem objetivos básicos, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E eu tenho a certeza de que, se ele quiser, de fato, cumprir este juramento, e se quiser também cumprir o que ele colocou no seu programa de governo, junto ao Superior Tribunal Eleitoral, que diz que o seu governo vai vai assegurar uma renda mínima para cada família brasileira, tal como pensam os pensadores liberais, tais como Milton Friedman. Ora, Milton Friedman era vivo no ano 2000, quando eu publiquei quando eu estava escrevendo o meu livro Renda de Cidadania, a saída é pela porta. E, para este livro, eu entrevistei Milton Friedman, assim como os laureados com o Prêmio Nobel, James Tobin e Amartya Sen, e sobre este assunto, eu fiz a entrevista, enviei por e-mail, ele me respondeu por e-mail no ano 2000. E eu pergunto a ele, está aqui na página 321 do meu livro, na 7ª edição, como o senhor avalia a proposição de uma renda básica ou renda do cidadão comparada à alternativa do imposto de renda negativo? Responde Milton Friedman, uma renda básica ou renda do cidadão não é uma alternativa ao imposto de renda negativo. É simplesmente uma outra forma de se introduzir um imposto de renda negativo se for acompanhado de um imposto de renda positivo sem isenção. O que leva o professor Felipe Van Pares, que é o principal fundador da Rede Mundial da Renda Básica, um grande filósofo e economista da Universidade Católica de Louvain, que neste livro, que eu recomendo muito a você e a todos, Felipe Van Pares e Yannick van der Bort, seu colega na Universidade Católica de Louvain, Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre, uma economia sã, que tem o meu prefácio. Então, Felipe Van Pares diz sobre a afirmação de Milton Friedman. Esta é uma afirmação muito clara
da equivalência formal entre os dois esquemas, o que sugere que Milton Friedman é a favor tanto da renda básica de cidadania quanto do imposto de renda negativo. Ou seja, é uma questão de o presidente ficar persuadido de que é o melhor caminho para ele cumprir o que está na Constituição, que ele jurou prometer, já faz 1 ano e meio que ele está no governo, está na hora de se dar conta, né? O que você acha? Que ainda naquela reunião de 22 de abril, que foi toda transmitida para o povo, eu fiquei impressionado, não sei qual é a sua opinião, na hora que ele disse que o que ele achava importante era distribuir armas, armar o povo, distribuir armas e munições para todo o povo brasileiro. Ora, será esta a boa solução? Ou será melhor que nós venhamos a seguir as recomendações, por exemplo, de um grande pensador, filósofo do século XVI, que certamente a professora Daniela conhece, e posso recordar a respeito deste homem? Sim, então, sim, professor, é o seguinte, na verdade, esses séculos e os séculos posteriores, né, principalmente nós vamos ter aí no século XVII também John Locke, né, um liberal, e que também vem tratar da questão da propriedade, da questão social da propriedade, essa função social. Então, mesmo os liberais na sua origem, eles também, muitos deles, entendem que deve haver uma condição mínima, não é mesmo? E isso daí é uma questão a gente pensar. E aí, agora, nesse sentido, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor também. Com relação à questão da renda básica, o senhor coloca até no seu site que ela seria algo muito importante para a liberdade, né? A gente está falando assim, século XVI, século XVII, nós estamos pensando aqui em liberdade. Por quê? Porque ela seria um caminho, tá certo? Para que o cidadão, ele que está em uma condição de vulnerabilidade ou de desemprego, e que às vezes que o único caminho para ele é o crime, é a prostituição, tá certo? Ele possa abrir um negócio, ele possa estudar para ele poder ter a liberdade de escolha e trilhar um novo caminho. Só que, no entanto, num momento desse, que o nosso tema também tem a ver com essa pandemia, com os efeitos deletérios dele, em que há um grande desemprego, tá certo? Que há grandes problemas sociais. Como que nós poderíamos pensar, ou não seria necessário pensar juntamente da renda básica em propostas de crescimento da economia para que haja geração de emprego e de oportunidades reais, sob pena de a renda básica ser inócua no sentido de libertação, ser apenas algo assistencialista em que a pessoa fique dependente, que eu entendo que não é esse o seu objetivo. O seu objetivo final é que essa pessoa possa ter essa libertação, ela possa escolher o seu futuro. Então, eu lhe pergunto, o senhor, como ainda atua como vereador em São Paulo, como político, o senhor tem pensado, tem estudado em algum tipo de propostas também econômicas que corram junto com essa proposta para lhe dar essa sustentabilidade na prática, entendeu? Sim, mas primeiro eu acho importante que possa a professora Daniela se entusiasmar ainda mais com a proposta e enviar de presente ao presidente da República com uma dedicatória, uma lembrança a respeito daquela pessoa que tanto contribuiu para fundamentar o porquê é importante se assegurar a sobrevivência das pessoas, lembrando, inclusive, o que disse há pouco, porque, nas circunstâncias presentes, muitas pessoas até acabam querendo, se veem voltadas a sobreviver através do crime, não é? Mas vamos aqui lembrar
dos ensinamentos do nosso querido Thomas More, em 1516, em Utopia. Eu trago aqui para a nossa conversa, tá bom? Aqui ele está. Ele nasceu ele viveu no início do século XVI, na Inglaterra, ao tempo de Henrique VIII, quando a Inglaterra era poderosíssima, dominava a Índia, o que são hoje os Estados Unidos da América. E ele ele estudou para ser sacerdote, teologia, filosofia, e antes dele se tornar padre, o rei Henrique VIII o convidou para trabalhar na corte, e para lá ele foi, tornou-se um homem de extraordinária influência, foi embaixador na Bélgica, foi presidente da Câmara dos Comuns. Um dia, o rei Henrique VIII diz a ele: escreva para mim uma justificativa para eu me casar outra vez, porque a minha mulher não me dá herdeiros. Eu não vou fazer isso, não é o que eu peço. Não é? E, então, se você for à Inglaterra visitar o parlamento, logo assim na entrada tem uma enorme nave, como se fosse uma catedral sem bancos, e no meio tem um círculo. Aqui foi julgado e condenado Thomas More por causa daquela recusa. Mas, antes disso, ele escreveu Utopia, publicada em 1516, e no livro primeiro de Utopia tem um diálogo do cardeal Morton com outros personagens, onde estão debatendo que a pena de morte instituída na época não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta. E eis que, então, o personagem Rafael Itlodeu, em grego é um contador de histórias, pondera que muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, chamado Juan Luis Vives, escreveu em 1526 um tratado de subvenção aos pobres para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, onde, pela primeira vez, propõe a sobrevivência dos moradores de Bruges. Então, por esta razão é que Thomas More é considerado um dos que melhor fundamentou ao longo da história a renda básica de cidadania. Mas é interessante a sua pergunta e nós poderemos aqui lembrar das reflexões de um dos grandes economistas hoje, que é Amartya Sen, em Desenvolvimento como Liberdade, onde ele diz que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos. E ele lembra de quando ele era menino, e seu pai era um ótimo professor, como a professora Daniela, e vivia numa boa casa na Índia. E eis que um dia ele está brincando no jardim de sua casa e, de repente, entra um homem gritando por socorro, havia sido esfaqueado nas costas, e ele, então, chama por seu pai e acompanha seu pai levando aquele trabalhador, Cadermia, para o hospital. No caminho, Cadermia diz: bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, mas eu não tive outra alternativa, porque aqui era caracterizado por lutas étnicas, não tive outra alternativa senão de encontrar na região aqui um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. Mas quando chegaram no hospital, Cadermia teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Então, conclui Amartya Sen, tipicamente, Cadermia não tinha liberdade real, precisou colocar a sua saúde e vida em risco para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da sua família. E
Tal como, então, aquela mulher, como você há pouco mencionou, que não tendo como dar de comer em casa para suas crianças, sua avó resolve vender o seu corpo aqui, por exemplo, na Praça da Luz, onde eu fui conversar com elas, ou, e me deram muita razão no que eu estou falando, ou aquele jovem que, não tendo como ajudar no orçamento da sua residência, da sua família, e resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como o personagem de O Homem na Estrada, do Mano Brown, dos Racionais MCs, o dia que houver para si e cada membro da sua família uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer: não, agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Eu agora posso aguardar um tempo. Quem sabe possa fazer um curso aqui na Faculdade de Direito de Sorocaba, com a professora Daniela, até que surja uma oportunidade, mas de acordo com a minha vocação. É neste sentido, pois que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos, e por isso que eu tanto me entusiasmo por ela, professora Daniela. Perfeito, muito bem. E também eu gostaria de saber, vereador, que essa ideia, né, da renda básica, quando o senhor pensa e coloca até no seu projeto e depois nessa lei, o senhor pensa que ela deve haver o quê? Uma universalização, no sentido de que haja uma amplitude a cada tempo, né, para que possa atingir a todos indistintamente, mesmo aquelas pessoas que têm uma condição financeira maior. Então, a minha dúvida é a seguinte: os mais ricos, na prática, não necessitam desse valor. Sim. Para que se tornasse legítimo e justificável que também eles tivessem acesso, não seria necessário, como até o senhor comentou no início, que eles colaborassem mais efetivamente para o nosso sistema social? E a minha pergunta é: como seria? O senhor chegou a estudar, a pensar em algum projeto que isso pudesse ser colocado na prática? Sem dúvida. É claro que nós podemos perfeitamente, inclusive, conversar com as pessoas que têm maior rendimentos, maior riqueza em nosso país, que se eles quiserem viver num país com um grau de solidariedade, de fraternidade, de muito menor grau de criminalidade, será muito adequado que todos se disponham a dar uma contribuição maior, seja do ponto de vista do imposto de renda, do ponto de vista do imposto sobre herança, sobre grandes fortunas, como, inclusive, estes rendimentos altos, por exemplo, nos países escandinavos hoje, de muitos países europeus, é numa proporção bem mais alta do que acontece aqui no Brasil. E então, e eu acredito que quando, por exemplo, o Papa Francisco esteve na América Latina da última vez, ele conclamou a todos os chefes de Estado a colocarem em prática os instrumentos de política econômica e social que possam promover a justiça, para que então possa haver a paz dentro de cada país e entre os países também. Aliás, o Papa Francisco está por receber cerca de 2.000 jovens de todo o mundo numa reunião que iria ser feita em 20 de março na cidade de Assis, de São Francisco de Assis, mas que foi adiada por causa do coronavírus para novembro próximo. E eu fui convidado no ano passado para dialogar com os jovens, são 250 brasileiros até 35 anos que foram já escalados para esta reunião, e eles me pediram que eu explicasse a eles o que era a renda básica de cidadania, e eis que então eles me convidaram para estar presente nesta reunião. Então, embora
tenha feito 79 anos, 21 de junho, eu aceitei esse convite para estar com os jovens de até 35, com o Papa Amartya Sen, Jeffrey Sachs e outros Merecido, economistas, né? para Merecido diante do seu currículo. para conversarmos sobre a economia de Francisco. E já fiquei muito contente, porque na humilha de paz da Páscoa, na humilha da Páscoa, no domingo de Páscoa, a certa altura, falando para os movimentos sociais, o Papa Francisco falou: está na hora de uma renda mínima universal. Então, eu já fiquei assim bastante otimista, né? Mas vou pegar uma água aqui, mas então mas tem que eu mais acho que é isso mesmo, né, senador? É isso mesmo, né, vereador? Eu acho que essa questão que talvez a renda mínima seja, vamos dizer assim, um caminho em termos mundiais, né, para a gente poder vencer a questão da miséria, a questão da pobreza e a questão de garantir a dignidade da pessoa humana, porque afinal de contas um dos fundamentos aí da nossa Constituição brasileira e mesmo das declarações de direitos do homem é garantir a dignidade da pessoa humana. Como é que fica a dignidade da pessoa humana, né, se o dinheiro, se a concentração de renda acabam acontecendo na prática e excluindo milhares de pessoas, né? Eu acho que essa é uma grande questão que nós temos hoje, uma dívida que nós temos hoje humana, né, a ser pensada aqui em termos mundiais. Sem dúvida. E é importante porque, inclusive para os estudantes de direito, né, que conhecem, por exemplo, uma teoria da justiça de John Rawls, né? Então, John Rawls, em uma teoria da justiça, observa que precisamos colocar em prática aqueles instrumentos de política econômica que venham a tornar realidade a obediência aos princípios de justiça, de igual liberdade, de diferença, de igualdade de oportunidades. De igual liberdade, segundo a qual toda pessoa tem o conjunto de liberdades básicas fundamentais, tais como estão na Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, ou no artigo 5º de nossa Constituição. Cada pessoa tem que ter um conjunto de liberdades básicas fundamentais que seja estendido a todos na sociedade. O princípio da diferença, segundo o qual qualquer diferença socioeconômica que porventura exista, só se justifica se for em benefício dos que menos têm e de maneira a assegurar igualdade de oportunidades a todos, que é o terceiro princípio. E no seu livro Teoria da Justiça, ele pondera que uma forma adequada seria instituir a garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo. Mas, justamente, o professor Philippe Van Pares, em Real Freedom for All, What, If Anything, Can Justify Capitalism? E nesse livro, Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre e uma economia sã, observa que, levando em conta os próprios argumentos de John Rawls, melhor ainda do que o imposto de renda negativo, a renda básica universal incondicional vai ser muito melhor. Então, eu estou cada vez mais persuadido de que nós precisamos, sim, inclusive, levar em conta esta experiência e as dificuldades que aconteceram para que todos pudessem se inscrever e obter o auxílio emergencial. Podemos dar um exemplo. A professora Daniela Amaral dos Reis já esteve num lugar do mundo onde se paga o direito igual para todos os seus habitantes,
de receber uma renda básica, um dividendo, posso levá-la lá? Gostaria. Então, no início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, como muitas existem no litoral brasileiro, observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população ainda era muito pobre. Então, disse ele aos seus concidadãos: nós precisamos pensar não apenas na... Vamos fazer o seguinte, vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto, sou contra. Enorme resistência. Demorou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituído, deu tão certo que 10 anos depois, Jay Hamilton, aquele prefeito, foi eleito e se tornou governador do estado do Alasca, que, tal como nós, na camada pré-sal do Atlântico, recentemente, lá na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca, se encontrou enorme reserva petrolífera. Então, era 1976, ele disse aos seus 300 mil habitantes, hoje são 750 mil, nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar, pelo menos, 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. E então, aqueles recursos passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos. Internacionais, pode ver no site do Alaska Permanent Fund, ações da Petrobras, Bradesco, Itaú, Vale do Rio Doce, Banco do Brasil, de 200 empresas brasileiras. Nós contribuímos para que isso exista lá, empreendimentos imobiliários. E então, aqueles recursos passaram a ser investidos e o valor do Fundo Permanente do Alasca evoluiu de $1 bilhão no início dos anos 80 para hoje 66 bilhões de dólares. Vamos supor que a professora Daniela Amaral dos Reis estivesse vivendo no Alasca, única exigência, um ano ou mais. Teria preenchido, então, um formulário, um application form, uma página só. Sou Daniela Amaral dos Reis, resido em tal endereço. Se eu viajei no ano passado, por tal qual motivo, estou aqui de volta. Responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe. Trabalho aqui na Faculdade de Direito de Sorocaba. Não precisa dizer qual a sua remuneração, nem o seu patrimônio acumulado. Poucas perguntas a mais. 2 pessoas que lhe conhecem testemunham, essa declaração é verdadeira. Se assim tivesse procedido entre 1º de janeiro e 31 de março, ao final de setembro, por transferência, ou o começo de outubro, por transferência eletrônica na sua conta bancária, ou se preferiu por cheque enviado ao seu endereço, à sua residência, você teria lá recebido nos primeiros anos 80, 300, 400, 500. No ano 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, foram $3.269 por pessoa, digamos, pai, mãe, 3 crianças, quase $16.300 por ano, pelo direito de todos partilharem da riqueza comum do estado do Alasca. No ano passado foram $1.609 para cada habitante. Consequência: 1980, Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje,
Alasca e Utah, com 0,42 de coeficiente Gini, são os dois estados mais igualitários dos Estados Unidos e constitui suicídio político para qualquer liderança no Alasca propor o fim deste sistema. Ora, o outro exemplo que existe eu fui no Alasca por 7 dias em 1995 e percebi o quão eficaz, sério é este instrumento e como a população tem a maior aceitação possível. Outro lugar onde existe, Macau, ex-colônia portuguesa, que a partir de 99 passou a se tornar não mais de Portugal, mas da China, mas com uma legislação autônoma que permitiu que lá houvesse cassinos. E numa cidade de 700 mil habitantes se desenvolveu enormemente os cassinos, de maneira a ter lá mais do que em Las Vegas, tão conhecida por seus cassinos. E em 2006 acabou acontecendo uma forte tensão social e o parlamento e o governo de Macau resolveram, então, destinar 6% da receita obtida dos cassinos, hotéis, restaurantes, e comércio, indústria, tudo, para um fundo para pagar um Wealth Partaking Scheme, um esquema de participação na riqueza a todos os habitantes permanentes e que passou a ser de 4 mil patacas, depois 6 mil, no ano passado 10 mil patacas por ano para cada um dos 700 mil habitantes permanentes, algo como $1.220 por ano. Eu estive lá em 2016 por 2 dias e andei perguntando e todos avaliavam como muito positivo este sistema. Então, agora depende só da professora Daniela mandar um livro com uma boa dedicatória ao presidente e ao Paulo Guedes para ver se eles ficam persuadidos de que é uma boa ideia. Na verdade, né, depois da lei, né, aprovada em 2004, que o senhor criou toda essa proposta, pensou, né, para o Brasil, agora depende realmente do Poder Executivo colocar em prática isso, no sentido de ampliar, não é isso? Como é a grande proposta que o senhor tem. E aí, Suplicy, nós estamos daqui a pouco chegando ao fim, porque em 1 hora cai a nossa live. E então, antes da gente terminar aqui, eu queria fazer um pedido que os alunos estão pedindo aqui para mim, o pessoal da Slank, para você cantar Racionais, porque eles estão aqui esperando, né, esse momento, né, final, o grande finale, que não pode deixar de ir embora sem dividir com a gente um pouquinho isso. Então, eu vou contar o episódio seguinte. Certo dia, saiu da unidade de assistência inicial da FEBEM, no Brás, a responsável pelos direitos humanos da ONU. É horrível, é horrível, é horrível. Eu fiquei impressionado, era senador, fui até lá e perguntei para a diretora, posso conversar com os jovens aí? Sim. Eu entrei, passei no dormitório, 300 leitos. Havia 500 rapazes de 14 a 20 anos ali. E eu fiz, então, uma palestra sobre o que eu avaliava da renda básica de cidadania e disse a eles, olha, eu tenho a convicção de que se já estivesse valendo em vigor a renda básica de cidadania para cada um de vocês e cada membro das suas famílias, muito provavelmente vocês não teriam cometido os delitos que os fazem ficar aqui detidos, não é? E então, para ilustrar, eu cantei para eles O Homem na Estrada e eu fiquei impressionado porque eles sabiam de cor e cantaram comigo. O homem na estrada recomeça a sua vida, a sua finalidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz, não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosas, não. Na FEBEM, lembranças dolorosas, então,
sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Muitos morreram sim, sonhando alto assim. Me digam quem é feliz, quem não se desespera, vendo nascer teu filho no berço da miséria. Um lugar onde só tinha como atração o bar e o candomblé para se tomar a benção. Esse é o palco da história que por mim será contada. O homem na estrada, equilibrado num barraco incômodo, mal acabado e sujo, porém, seu único lar, seu bem e seu refúgio. Um cheiro horrível de esgoto no quintal. Por cima ou por baixo, se chover, será fatal. É preciso pedir desculpas, mas a letra aqui tem um palavrão, tá? Um pedaço do inferno aqui onde eu estou. Até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou. Numerosos barracos, mas uma par de perguntas. Logo depois esqueceram, filhos da puta, acharam uma mina morta estuprada. Deviam estar com muita raiva. Mano, quanta paulada, estava irreconhecível, o rosto desfigurado. Deu meia-noite e o corpo ainda estava lá, ressecado pelo sol, jogado NL só 10 horas atrasado. Sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Quero que meu filho nem se lembre daqui. Tenha uma vida segura, não quero que ele cresça com 8 anos, cintura e uma PT na cabeça. E o resto da madrugada, sem dormir, ele pensa o que fazer para sair dessa situação. Desempregado, então, com má reputação, vivendo na detenção, ninguém confia, não. E a vida desse homem para sempre foi danificada. O homem na estrada, o homem na estrada. Amanhece mais um dia e tudo é exatamente igual. Agora eu vou um pouco para o fim para não acabar o tempo antes. Assaltos na redondeza levantaram suspeitas. Logo acusaram a favela para variar. E o boato que corre que esse homem está com seu nome lá na lista dos suspeitos pregados na parede do bar. A noite chega e o clima estranho no ar. E sem desconfiar de nada vai dormir tranquilamente. Mas na calada coabitaram seus antecedentes como se fosse uma doença incurável. No seu braço a tatuagem deve ser uma passagem no 57 na lei. No seu lado não tem mais ninguém. A justiça criminal é implacável. Tiram sua liberdade, família e moral, mesmo longe do sistema carcerário. Te chamarão para sempre de ex-presidiário. Não confiam na polícia, raça do caralho. Se eles me acham baleado na calçada, chutam minha cara e colocam em mim. Eu sangraria até a morte. Já era um abraço. Por isso a minha segurança eu mesmo faço. É madrugada, parece estar tudo normal, mas esse homem desperta pressentindo mal. Muito cachorro latindo. Vamos! Ele acorda ouvindo barulho de carro e passos no quintal. A vizinhança está calada e insegura, premeditando o final que já conhecem bem. Na madrugada da favela não existem leis. Talvez a lei do silêncio, a lei do cão, talvez. Vão invadir o seu barraco. É a polícia. Vieram para arregaçar cheios de ódio e malícia, filhos da puta, comedores de carniça. Já deram minha sentença, eu nem estava na treta. Não são poucos e já vieram muito loucos matar na crocodilagem. Não vão perder viagem. 15 caras lá fora, diversos calibres, e eu apenas com uma 13 tiros automática. Sou eu mesmo, e eu, meu Deus, e o meu orixá. No primeiro barulho eu vou atirar. Se eles me pegam, meu filho fica sem ninguém. E o que eles querem? Mais um pretinho na FEBEM. Sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. A gente sonha a vida inteira e só acorda no fim. Minha verdade foi outra, não dá mais tempo para nada. Pá, 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 trecho radiofônico. Homem mulato, aparentemente entre 25 e 30 anos, encontrado morto na estrada do Boi-Mirim sem número. Tudo indica ter sido acerto de contas entre quadrilhas rivais. Segundo a polícia, a vítima tinha vasta ficha criminal. Quando eu terminei, eles me deram razão, gostaram tanto, pediram que eu trouxesse lá o Mano Brown. Na semana seguinte, eu voltei com o Mano Brown e para os 500 jovens, conversamos mais 1 hora quase, pediram para ele cantar 6 canções e o Mano Brown cantou e eles cantaram juntos porque sabiam de cor, porque essas canções têm muito a ver com o seu cotidiano. Com certeza. Bom, Suplicy, nosso tempo já acabou. Eu agradeço muito a sua presença, foi muito bom, né, poder ouvir, você colocar todas essas experiências, né, que realmente não é apenas algo
folclórico, como algumas pessoas pensam, né? Um ideal longe de acontecer, mas é algo que pode ser posto na prática e realmente que a gente precisa dessa vontade política do executivo, seja de que partido for, para colocá-lo em prática, não é isso? Então eu agradeço imensamente, um forte abraço e quem sabe a gente se vê mais para frente. E quem sabe eu possa terminar a pandemia, voltar a Sorocaba um dia e falar aí para vocês da Faculdade de Direito e para todos, e fazer de Sorocaba um exemplo. Sabe que Maricá está implementando a renda básica de cidadania até o final deste ano, metade da população já estará recebendo. Hoje, um quarto está recebendo, e até 2024 todos vão estar recebendo 130 mumbucas ou reais por mês. Está sendo uma experiência pioneira e, quem sabe, então, vocês possam transmitir ao presidente que, se a opinião pública, se todos os estudantes resolverem dizer está na hora, daí a gente pode até, quando estiver aí, comemorar com vocês e cantar a linda canção pela paz, pela justiça, que eu convido você para cantar junto comigo agora para todos, mesmo que termine, tá bom? How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must a white dove sail before she slips in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years must some people exist, like the Brazilian people, before they are allowed to be free? And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can see the sky? And how many years must a man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Um beijão, um abraço para todos. Muito obrigado. Muito bem. Agradeço muito a sua presença em nome da Exanc Sorocaba. Um beijão, forte abraço, Suplicy. Tudo de bom. Felicidade. Muito obrigada. Felicidade. Pode contar comigo aí, se acabar a pandemia, pode me convidar, tá? Seja aqui sendo um convidado especial. Um abração. Tudo de bom. Um beijo. Até mais.